Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Nunca é tarde para encarar novos desafios. Quem já pensou em se reinventar, mudar de profissão? Para ajudar você a pensar no assunto, nós convidamos Micheline Carvalho, gestora de RH, Maria de Lourdes Nepomuceno, terapeuta, e Alessandra Monteiro, coordenadora de marketing. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigada a você. Micheline, eu queria conversar contigo primeiro, perguntando de forma corporativa, quando que a gente descobre que precisa mudar de vida? Sérgio, é relativo, né? As pessoas entram numa zona de conforto, às vezes, muito grande, e quando percebem já tem seus 40, 45 anos, 50 anos, e essa percepção vem, às vezes, muitas das vezes, pela insatisfação do que fazem há anos, ou pela necessidade de mudança, seja ela por meio de uma necessidade ou não, simplesmente por um novo propósito de vida. Alessandra, com você foi esse caso? A necessidade de se reinventar? Foi. No meu caso, foi exatamente isso. Eu trabalhava 20 anos no mercado financeiro e aí fiquei desempregada, fiquei 2 anos desempregada, e aí mandei vários currículos, pesou a idade, né, que passei dos 40 e a idade pesa, não conseguia emprego de jeito nenhum, resolvi colocar meu sonho em pauta. Falei, já que o esforço é o mesmo, vou colocar meu sonho em pauta, e comecei a fazer cursos de marketing, comecei a ir em palestras, comecei a conhecer pessoas e hoje consegui trabalhar exatamente no que eu sempre sonhei. Que é marketing. Que a marketing é uma área totalmente diferente da área financeira, né? Que é uma área criativa, que eu sempre sonhei, mas eu achava que não era possível, que eu não ia conseguir. E agora... Sérgio, você observa que assim, o que ela está falando faz muito sentido no sentido das pessoas se acomodarem. Você passa anos nas empresas e você não se preocupa em buscar novos conhecimentos, você buscar novas entradas no mercado. E hoje em dia, com internet, com a facilidade que tem, as pessoas às vezes só começam a correr atrás depois, quando já não tem para o que fazer mais, né? A Maria de Lourdes também ficou durante muito tempo numa empresa, né? Sim, sim. E aí você atendeu o quê? Um pedido interior que você Pedido queria mudar? interior, É isso? uma necessidade de mudar, de fazer algo totalmente diferente do que eu fazia, né? Como é que era a sua rotina e como que é hoje? Hoje eu tenho uma vida bem intensa. Eu antes tinha um horário planejado, tudo certinho, horário de entrada, horário de sair, horário de almoço. Você trabalhava numa empresa telefônica, né? Isso. Em um trabalho burocrático. Burocrático, bem burocrático, e com o passar do tempo você vai ficando incomodado com aquilo, né? E aí a necessidade de fazer algo totalmente contrário àquilo, né? Bem dinâmico, tratando de pessoas, fazendo coisas bem diferentes, né? Você hoje se dedica à terapia holística, né? Sim. Agora, você conseguiu em algum momento conciliar ou você pensou, não, eu preciso realmente mudar, isso precisa ser o principal e não o coadjuvante? Sim, eu fiquei durante 2 anos ainda tentando manter, mas a nova profissão falou mais alto e eu abandonei tudo. Micheline, isso é muito comum, ou seja, as pessoas acabam descobrindo novas habilidades, mas elas precisam de planejamento? Não é muito comum esse planejamento. Atualmente, as pessoas não têm a preocupação de criar um planejamento para essa mudança. No caso dela, é algo que, assim, parabéns pela iniciativa, né? Porque as pessoas decidem mudar muito, às vezes, por conta da necessidade, e aí vou mudar, ou então estou chateada e quero uma mudança na minha vida. E no caso dela, não. Ela, pelo que ela diz, ela planejou uma mudança durante uns 2 anos. Como é que foi na prática isso, Maria de Lourdes? Na prática eu fui me capacitar, né? Porque eu não podia me dedicar a uma profissão sem dominar. Então, capacitação era tudo para mim. E eu fui fazendo um curso atrás do outro e quando eu vi que eu realmente estava pronta, era a hora de começar a trabalhar. Mas você criou todo um planejamento financeiro, sim. pessoal, da sua vida familiar, para que isso acontecesse. Mundo, olha, eu vou mudar, estou vendo o que eu posso fazer, e aí fui organizando toda a minha vida. Chegou um ponto que falei, está tudo certinho, então agora eu posso Agora eu viro a chave, me dedicar. né? Agora, Alessandra, é difícil se reinventar? Então, na verdade, Micheline, não é que a gente entre numa zona de conforto, é porque acaba a vida nos levando e não dá tempo. Então, eu queria fazer um mestrado, porque um dos meus próximos sonhos é dar aulas.
já estou com a programação pronta. Então, assim, acaba que a vida nos leva, filhos, marido, trabalho, e aí a gente não consegue fazer essa mudança. Mas se eu pudesse dar um conselho para alguém, eu faria exatamente o que a Maria de Lourdes falou. Fazer um planejamento, fazer cursos de capacitação ao longo da vida, né? Para você estar pronta para fazer a mudança. Quando eu falo da zona de conforto, é um pouco isso. A gente deixa com que a vida nos leve, né? Vida leva eu. Porque é uma ruptura muito forte em relação à questão financeira, não é isso? Sim. Na verdade, financeira, familiar, ter o apoio. E aí, quando você fala, às vezes, de mulheres, é muito mais forte isso. Você teve apoio, Alessandra? Tive. Isso é fundamental? É fundamental. É fundamental. Porque você precisa de ajuda. E no caso de quem tem filhos e quem tem uma família, é mais difícil ainda, né? Porque não é só você, outras pessoas dependem de você, né? Maria de Lourdes, como é que foi no seu caso? Você saiu para buscar um sonho, mas você abandonou algo estável, né? Sim. Não foi uma questão do desemprego como a Alessandra. Isso dificulta muito mais? A família chega a cobrar do tipo, olha, você está largando o plano de saúde, você está se dedicando a uma área que você não conhece bem. Como é que é isso? Pois é, tudo era um grande mistério, né? Porque é tudo muito desconhecido. Isso causa medo, mas em mim não me causava medo. Causava medo na minha família, nos meus amigos, né? Mas eu tive o apoio dos meus professores, né? Eu sempre tive cuidado de perguntar e tentar me aprimorar bastante naquilo que eu me dediquei. E aí eu vi, não, eu vou nisso mesmo. Apesar de até hoje eu tenho o apoio da minha família, né? Senão eu não estaria mais nessa rotina que eu estou hoje. Existe uma palavra de arrependimento, ou seja, isso está fora de quem realmente ousa, né, Alessandra? Totalmente. Na verdade, hoje, eu brinco, né? Eu falo que antigamente a vida era preta e branca. Agora ela é colorida. Porque, na verdade, você acha que o sonho não é possível para todo mundo. Então, você vê como uma coisa muito distante. Agora eu vejo que não. Que, na verdade, você ganha esperança. Isso é maravilhoso. Todo mundo fala, né, Micheline? Né? Todo mundo fala, né, Micheline, que não tem idade para sonhar, né? Não. Mas isso na prática é muito difícil, né? Você se experimentar e trabalhar a sua frustração caso não dê certo. Qual o conselho que você dá para quem hoje está assistindo o programa e de repente tem um sonho, deseja mudar a sua vida profissionalmente e não consegue porque esbarra justamente nesse medo? Eu acho que é o planejamento. Tudo começa pelo planejamento. E hoje, quando você olha, você vê muitas empresas, muitas pessoas que trabalham a gestão de carreira, que podem orientar, que podem te ajudar a ultrapassar esse medo, esse limite, né? Eu acho que o ser humano é capaz de tudo. Você tem que querer sonhar, ter um propósito na sua vida muito forte, né? Eu acredito muito nisso. Isso acontece muito perto, por exemplo, da aposentadoria, quando as pessoas chegam a fechar um ciclo e aí acreditam que agora sim eu vou me dedicar a um sonho de infância? É isso? Muito, muito. Quando você percebe que você vai se aposentar e aí você fala assim, o que eu vou fazer agora? E aí entra, por que não realizar um grande sonho? Eu tenho amigos que fez MBA comigo, ele tinha 80 anos. Então você olha e fala, mas por que você está fazendo MBA com 80 anos? Era um sonho. O simples fato de fazer já é a recompensa? Já é uma recompensa. Trocar de atividade, trocar de emprego, fazer algo que não tem nada a ver com o que você nunca fez, é prazeroso, né? Maria de Lourdes, quando que você percebeu que aquele ciclo já não era tão gratificante? Você já ia para o trabalho sem o estímulo necessário? Quando ficou pesado de eu sair de casa e ter que passar 8 horas por dia lá, e sabendo que lá fora eu tinha muito mais oportunidades de crescer, de interagir, de fazer outra coisa diferente, né? E é isso, a vida ela vai te empurrando e você não pode parar nunca, você tem sempre que estar aprendendo. Eu continuo estudando, eu continuo fazendo tudo para ficar sempre uma profissional muito melhor. Renova, né? Sim, eu hoje sou acadêmica. Olha que orgulho, Voltei né? à faculdade, eu sou uma acadêmica de fisioterapia. Isso é maravilhoso. Estou lá no meio de jovens e é uma Você renovação. É jovem. É uma renovação. Né? Jovens é maravilhosa. Jovem. Média de coleguinhas meus lá da universidade é 22 anos. Então, eu estou me sentindo realmente muito Traz jovem, energia, né, Maria? muito. O que é uma troca saudável, né? Até dentro das empresas, né?
Esse preconceito que a gente diz assim, aos 40 anos você começar a procurar emprego, disputar com a galerinha que está saindo de 20, 22 anos, cheio de gás. Eles nem entendem o que você está fazendo aqui. Eu falei, vocês vão ver no final o que eu estou fazendo aqui. O mais importante é isso. Bom, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate. Micheline, a gente precisa deixar bem claro como é que funciona esse perfil do profissional que ousa. Hoje você consegue identificar essa pessoa que chega até você buscando ajuda para ter um foco profissional? Sim. Hoje existem várias ferramentas no mercado, né? E a gente trabalha com a ferramenta chamada DISC, que hoje eu consigo traçar o perfil dessa pessoa. Como é que é isso? Se é uma pessoa comunicadora, se é uma pessoa executora, planejadora, analista, então dentro desse perfil eu consigo, de certa forma, direcionar e levar ela a refletir sobre o que verdadeiramente é importante para a vida dela. É estar com pessoas. Quais são os maiores erros que alguém pode cometer justamente nessa passagem? Sérgio, eu acho que um dos maiores erros nessa transição é o não planejamento. Porque vem a frustração, né? Quando você planeja e dá errado, você já se sente frustrado. Mas existe alguma questão, por exemplo, de personalidade, de comportamento? Alguém que escolhe uma atividade que, de repente, não está sendo bem coerente, explorado. bem explorada dentro do seu perfil? Isso você também orienta? Existe muito. E aí você fala assim, mas eu sei fazer isso. Que vem a história da competência, da habilidade. Qual a minha habilidade? O que eu tenho de competências para atuar nessa área? E aí eu preciso me especializar ou mudar isso de alguma forma? Alessandra, o marketing foi uma pós-graduação que ficou um pouco adormecida na sua vida, né? Foi. Durante cerca de 10 anos. 10 anos. Ou seja, você resgatar um tema como esse e trazer para a sua realidade foi um grande desafio também. Foi. Né? Ser capaz, conseguir entrar no mercado de trabalho. O que te motivou e o que te deu a certeza de que aquela habilidade poderia ser o seu futuro? Na verdade, foi o sonho, né? Como falamos aqui. Eu sempre sonhei em trabalhar com isso e era uma área totalmente diferente do que eu trabalhava, que é uma área mais fria, né? De números, e aí é uma área mais criativa. Você acabou fazendo só para realizar o sonho, mas depois viu que era útil, é isso? Exatamente. Vi que podia, que eu era capaz, e nós estávamos falando até sobre frustração de não dar certo. Quando a gente faz o que a gente ama, é impossível dar errado. Porque a gente fica tão aberto às oportunidades, a gente fica tão A sua visão se abre, né? A sua visão se abre, a gente fica tão ligado aos acontecimentos que é impossível. Você acredita que você foi, lógico, demitida e teve que buscar uma forma de se reinventar. Mas se você estivesse desempenhando a mesma função que você tinha numa situação estável, você iria usar? Você acredita que chegaria um momento que iria acender a luz laranja antes da vermelha e você falar, não, agora eu vou buscar o marketing? Eu acho que ia porque eu estava muito infeliz, mas poderia demorar mais tempo. Não ia ser imediatamente como foi. Eu acho que ia demorar mais tempo, talvez quando me aposentasse, aí quanto tempo eu já perdi, né? Eu acho que em algum momento ia acontecer, porque acordar sem vontade de trabalhar é horrível, né? Agora, Maria de Lourdes, essa mudança vem acompanhada de muita reflexão, né? A gente sabe que você está fora da curva, você se planeja bem, não é o hábito de todo mundo, mas assim, o que foi fundamental? Você tinha essa habilidade, né, da terapia, né? Era questão das mãos que você disse, né? Uhum. Mas como que isso despertou para a prática? Como que você decidiu, não, agora isso vai ter que ser meu futuro? Foi quando eu comecei a atender a primeira pessoa. Era só um cliente, né? Só um, que eu conquistei na fila do banco. É mesmo? E aí, depois? Que eu fui dar o meu cartão para a caixa e ela leu, vou lá fazer uma massagem. Eu falei, vá. Aí ele, logo a seguir, me ligou, trabalhava na mesma empresa, estou precisando muito. E aí, comecei dali. Naquele dia eu tive a certeza. Você ainda estava trabalhando? Estava. Eu fiquei 2 anos na... E aí foi quando você criou o seu planejamento dessa transição? Foi. Legal. É muito importante que a pessoa seja capaz de ser gestor do seu sonho? Sim, sim. Eu acho que temos que ser, né? Eu costumo dizer que cada um é uma empresa individual, né? E o que fazemos na nossa empresa individual? Planejamos, sonhamos o que eu quero ter daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10, qual o propósito disso na minha vida? Então eu acho que pensar ter esse sentimento
e olhar para frente para que esse planejamento seja certeiro, o mais certeiro possível, é importante. E acreditar sempre. E acreditar sempre. Protagonizar a vida, né? Ser protagonista da vida, né? Não um mero espectador, né? De preferência, de preferência. No seu caso, Alessandra, você enfrentou algum tipo de barreira do mercado de trabalho? Porque você já ingressava depois de uma certa idade, era um pouco mais concorrido, isso te deixou insegura ou não? No meu caso, eu não tive escolha, né? Então, na verdade, me facilitou isso, porque eu não tive escolha. E quanto a essa dificuldade de depois dos 40, eu acho que, na verdade, a gente tem toda a experiência que quem acabou de se formar não tem. E a parte acadêmica a gente consegue fazer depois, né? A gente consegue fazer paralelamente, mas essa experiência essa garotada não tem. Então, na verdade, eu acho que eu não tenho nenhuma dificuldade por conta disso. Essa maturidade é muito importante, Michele? É muito importante. Por quê? Eu acho que é um dos fatores que mais nos coloca à frente. É a maturidade da gestão, é a paciência, é o olhar diferente, são as competências que eu já adquiri ao longo da vida e dentro de uma área que você fala assim, eu adquiro competência, eu aprendo a ouvir na essência, eu sei o que você quer, coisa que a juventude de hoje esquece. A ambição da juventude, ou talvez o maior desejo da juventude, é dar certo, né? Ele tem um momento que ele precisa provar que ele vai conseguir se profissionalizar. Quem já parte de uma profissão consolidada, onde já se realizou, acaba tendo mais prazer nesse novo desafio aí? Acaba tendo mais prazer, porque agora eu sei exatamente o que eu quero. Eu não tenho mais... Muitas das vezes você entra para a universidade porque pai, mãe, tio, todo mundo te impulsiona para uma carreira que você sequer pensa se é o que você quer. As empresas estão antenadas em relação a isso? Ou seja, a mão de obra um pouco mais experiente, ela pode ser diferente, pode ter um diferencial em relação ao novato ou não? Sim, eu acho que eu tenho visto isso lá na minha empresa, onde teve uma fase em que as empresas buscaram a galera mais jovem por conta da questão salarial. Então, hoje, com uma experiência maior, o meu salário é mais alto, mas eu contrato mesmo um profissional pagando mais barato. E hoje ela começa a perceber que essa junção dos mais velhos, da experiência, da paciência, da competência... Dá uma boa química. Dá uma boa química. Então, voltando a essa sinergia novamente, isso é muito legal. Agora, Maria de Lourdes, a sua zona de conforto foi o maior empecilho? Em algum momento você pensou duas vezes ou você já estava decidida? Eu já estava decidida. Mulher! Não fiquei. Quando eu planejo tudo, que eu acerto tudo, eu sou muito decidida. Eu me atiro mesmo. Alessandra, com você teve zona de conforto? É lógico que não, você estava precisando se reinventar, mas durante o período em que você já não estava mais se identificando com a sua rotina, aquele momento você deixou para pensar depois? Na verdade, eu sempre... Não deixei para pensar depois. Eu fiz a pós, né, 10 anos atrás, a pós-graduação em marketing. Já era um primeiro passo, né? Já era um pequeno passo na direção do meu sonho. Mas demorou mais justamente porque eu ganhava bem, tinha uma carreira até certo ponto estável e é muito difícil essa mudança. Eu ia mudar de qualquer jeito, podia demorar mais tempo, talvez demorasse mais 5, 10 anos, mas ia haver a mudança. Micheline, é importante pensar que a vida é plural, ou seja, que a gente pode ter várias atividades, várias habilidades desenvolvidas? Sempre. Eu acho que somos capazes de desenvolvermos muito. Então é importante você olhar para você e entender aonde eu estou feliz, o que me leva a verdadeiramente estar feliz e o que eu posso mudar para que isso aconteça. Eu acho que é o primeiro passo para que a gente identifique o prazer naquilo que a gente faz. Não é só baseado numa frustração de infância ou talvez um desejo guardado durante 10 anos. Não. Eu acho que somos capazes de mudar. Eu acho que evoluir é isso. Eu não tenho que ter certeza de nada absoluta eternamente, né? Vamos pegar esse gancho de somos capazes de mudar no último bloco. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. Micheline, no bloco anterior você falava somos capazes de mudar. Isso é muito importante, ou seja, na diversidade, que é uma frase muito importante, a gente consegue encontrar essa felicidade? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que vem muito do seu processo de autoconhecimento, né, Sérgio?
Quanto mais me conheço, mais me potencializo e mais sei aquilo que sou capaz de fazer. Então, essa entrega e essa busca por um autoconhecimento nosso nos leva a uma mudança constante. Alessandra, você se surpreendeu com a sua nova vida? Sim, demais. Tudo começou a fluir tão rapidamente e acontecer tantas coisas boas que eu fico pensando por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu demorei tanto tempo? E como a Michelina estava falando, na verdade a gente começa a se conhecer melhor depois dos 40. Então é uma fase que nós estamos plenos, né? Nos conhecemos, sabemos do que somos capazes. Então eu acho a fase perfeita para as mudanças também, né? Maria de Lourdes, você também teve esse pensamento? Por que eu não fiz antes? Ou você está se sentindo melhor agora? Eu me sinto melhor agora, mas tudo tem o porquê, né? Eu precisava de ter uma estabilidade, eu precisava de construir a minha vida, criar meus filhos, cuidar da minha família. Então, eu precisava de uma estabilidade. E aí chega uma hora que, como já está tudo arrumadinho, tudo funcionando na máquina direitinho, então está na hora de mudar. Você acha que hoje você está fazendo uma nova faculdade, né, de fisioterapia? Você acha que hoje é uma medida que as pessoas não devem ficar adiando durante muito tempo? Lógico, planejamento é a palavra-chave. Mas, assim, é preciso ousar enquanto há essa energia? Sim, eu acho que enquanto há vida tem que persistir, sim. Tem que buscar aquilo que lhe dá prazer, aquilo que você sonha, mas às vezes fica com medo. Será que eu devo? Será que é para mim? É sim. É para todo mundo, é só correr atrás. Alessandra, hoje você pensa assim, nossa, eu estou acordando para fazer uma atividade que me dá prazer e eu estou ganhando dinheiro com isso, ou seja, antes você acordava, também te dava prazer, mas você ficava com um pouco menos de energia, é isso? Não dava prazer mais. Não? Porque já tinha esgotado o ciclo? Já tinha esgotado o ciclo, já estava pesado, como disse a Maria de Lourdes. Já estava muito pesado. E agora eu acordo com... Eu não fico esperando sábado e domingo. Segunda-feira é um dia maravilhoso para mim. Então isso é renovador, né? Isso é maravilhoso. Eu brinco que quando você faz o que ama, você não trabalha, né? É verdade, a pura você verdade. Trabalha sábado, domingo e é como se nada tivesse... Por que essa fase tão importante dos 40 anos? Acho que junta tudo, né? Eu acho que hoje, atualmente... A gente acaba dividindo a vida, é isso? Primeiro estágio e segundo? Primeiro estágio e segundo. Acho que no primeiro estágio a gente busca tantas realizações como mãe, e a gente como se conhece melhor, pai, né, como... também. E aí entra... junta tudo numa panela só, você precisa manter casa, você precisa manter filhos. E aí quando você chega aos 40, bate aquilo assim, nossa, agora e eu vou agora? cuidar de mim? É isso? Não sei se eu vou cuidar de mim, porque às vezes aos 40 você está começando, né, uma nova vida. Mas é o sentimento de que até onde eu vou levar essa vida? Eu quero ser feliz, eu quero buscar algo que me dê prazer. E de que forma a gente vai acabar essa vida, né? Exatamente, de que forma eu vou acabar? Conviver com a frustração, nesse caso, para quem não ousa, é muito pesado? É muito pesado, Sérgio. Eu acho que as pessoas aceitam ser infeliz e aceitam que nada vai mudar e você vive uma vida eterna reclamando. Não tem coragem de mudar e reclama todo dia por que o buraco está ali e por que o buraco está ali e você não tem coragem de fechar o buraco, né? No seu caso, Alessandra, você você precisou de se reinventar, mas foi uma forma que você encontrou também de dar um novo sentido? Foi. E vocês estavam falando sobre por que os 40, né? Sim. Eu acho que aos 40 a gente se conhece melhor. A gente sabe o que realmente quer, a gente sabe o caminho, né? A gente já passou aquela fase da euforia, né? E sabe realmente o caminho que vai nos levar à felicidade. E eu acho mais fácil por isso também. Maria? A fase da maturidade. Pois não, é justamente um momento de passagem para uma nova fase? Como é que você percebe hoje esse seu estágio? Hoje eu sou plena felicidade, né? Eu faço o que gosto, trabalho, faço meu horário, convivo com diversas pessoas e realmente eu me sinto realizada. É importante às vezes a gente também regredir e focar novamente em algum momento? Com certeza. Eu acho que quando você está determinado, dar um passo para trás significa você dar 10 para frente. E aí realmente vem a história do propósito, do que eu quero para minha vida, do que eu sonho, como eu quero envelhecer fazendo o quê.
trabalhar as expectativas é um caminho, na sua avaliação? É um caminho, é um caminho. Eu acho que você tem que trabalhar a expectativa sim, porque são riscos, né? E aí, brincando que cada um de nós somos uma empresa, existe uma avaliação de risco, existe uma avaliação de expectativa que é importante ser trabalhada. Alessandra, hoje você tem mais sonhos ainda, né? Pois Ou é. seja, você agora quer passar a ser professora, né? Fazer mestrado. Já tem outro sonho. Já tem outro sonho. Isso te dá que tipo de energia para conseguir esse objetivo? Você já provou que é capaz. Então, e quando eu estava trabalhando e estava infeliz, você não se valoriza, você acha que não é capaz, você acha que não pode. Agora o mundo é o limite, o céu é o limite. Eu acho que eu posso tudo, como eu acho que todo mundo pode tudo também. Que nós somos capazes de tudo, né? Então é uma energia que só se renova. E por que não mudar de sonhos, né? Você falou, dar um passo atrás. Eu acho que todo momento, e se tiver outro sonho, eu vou em busca de outro sonho. Começa do zero. Né? Isso aí. Quantos sonhos, né, nós É podemos muito ter? importante a gente mudar essa questão do crescimento, ou seja, crescimento não é só andar numa linha reta, a gente pode pular um degrau e crescer um pouquinho mais. Foi assim com você? Sim, você tem os seus retrocessos, mas aí você descobre um novo caminho, né, uma nova função para aquilo que você já fazia, e aí dá uma nova cara para aquilo e vai em frente. Eu acho que a mudança, ela é muito benéfica. Os desafios são mais ainda. Você encontrou alguma dificuldade? Em algum momento você pensou em desistir ou arrependimento não existiu? Nunca, Nunca? nem hoje. Nem hoje? É? Nunca me arrependi de nada, de ter mudado, de ter acreditado naquele desejo que veio para mim. Perfeito. Nós chegamos, infelizmente, ao final desse programa, mas a gente precisa das considerações finais. Começando com você, Micheline. Poderia falar o seguinte, Sérgio, não parem, busquem os seus sonhos, cresçam, continuem buscando alternativas, estudando, buscando entender o que é importante na vida de cada um de nós. Eu acho que a grande sacada é essa, autoconhecimento. O que eu sonho para a minha vida, onde eu quero chegar. Alessandra. Eu acho que é exatamente o que a Micheline falou. Até na diversidade a gente pode achar felicidade. E a vida é uma só. Que nós temos que ser protagonistas dos nossos sonhos e da nossa vida, né? Da nossa história. Da nossa história. Nossa vida nos ficar pertence. frustrado, né? Não dá. Passar uma vida frustrada é muito desperdício, né? É verdade. Maria de Lourdes. A vida realmente ela é curta e a gente tem que viver com intensidade. E pegar as oportunidades e botar em prática e fazer a coisa acontecer. Muito obrigado, então, pela presença de todas vocês. Parabéns pelos exemplos. Obrigada. E boa sorte. Obrigada a você. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.